Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao nosso episódio especial número 50. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como ciências, artes, educação e negócios, para que possam inspirar você como empreendedor. E hoje temos a honra de receber Antônio Azevedo, presidente do Grupo Tevelar, com o tema Governança na Empresa Familiar no Grupo Tevelar. É um prazer você ter aceitado o nosso convite, é uma honra te receber, Antônio. Letícia, muito obrigado, por você ter convidado para um programa tão especial, número 50, e estar aqui é uma alegria. Agora, você, telespectador que está prestando atenção no que eu estou falando, você sabia que 80,6% das pessoas que veem o nosso canal não são inscritas? Então, se você gosta do nosso podcast gosta do nosso conteúdo, dê essa moral pra gente, já inscreva-se, que aí o YouTube consegue entregar novos vídeos e nossos conteúdos para mais gente. Agradecemos aos nossos patrocinadores, FB Andrade, Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiário, solta o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiare, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiária. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 114 anos educando gerações. Calma que eu ainda vou falar, sabia? Bacharel em Administração de Empresas pela UFAM, formado em 1986. Economista, formado também pela UFAM em 1987. Pós-graduação em Gestão Financeira pela UFAM em 1992. MBA em Finanças em 1999 pela USP, Banco do Brasil. MBA em Varejo em 2001 pela FGV ISAE. MBA em Gestão Empresarial em 2008 pela FGV ISAE. Presidente do Grupo Tevelar, que lá compõe a importadora Tevelar Limitada, Tevelar Motos, Manaus Plaza Shopping, diretor do CCAM e FECEAM, diretor da Associação Comercial do Amazonas, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, CDL Manaus e o conselheiro do CODESE Manaus, Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus. Meu Deus. Bioextensa. Então, Antônio, o Kids Talks tem uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é a seguinte. Todo adulto já foi criança, e toda criança já teve um sonho quando crescia. O que o pequeno Antônio queria ser quando ele crescesse? Eu queria ser astronauta. Sério? Sério. Por quê? Ora, porque naquela época eu já via, na década de final da década de 60, o homem pisou na Lua. Era um feito assim extraordinário, para a humanidade. Eu digo, olha, um dia eu vou querer ser astronauta. Então esse era o meu sonho de criança, no imaginário, do pequeno Antônio na década de 60. Caraca. Então, Antônio, já entrando nesse assunto de profissões que eu queria ser na infância, poderia nos contar um pouco mais da sua infância e como ela acabou influenciando as suas escolhas profissionais? Sim, claro. Eu sempre trabalhei, desde de pequeno, muito cedo mesmo, porque como a empresa era do meu pai, era uma empresa comercial. Então, a gente trabalhava meio expediente e estudava meio expediente. Eu comecei a estudar, na realidade, no pré-escolar, ali no Adalberto Vale, aqui perto, no centro, Colégio de Freiras. Foi o pré-escolar. Depois eu fui para o Cristos. Na época era Instituto Cristo do Amazonas, quando eu comecei. Começou lá na Joaquim Nabuco. Depois se transformou ali numa escola no seminário, na realidade. Hoje é um estacionamento na Joaquim Nabuco. Depois o professor Orígenes construiu um prédio na Joaquim Nabuco, mais adiante. Aí eu fiz o ensino fundamental e o médio, praticamente lá. E nesse meio tempo, enquanto estudava, também trabalhava.
E aí nós, em 1974, me lembro bem, eu tirei a carteira profissional, ou seja, a carteira de trabalho. E foi quando CLT. eu comecei a receber, porque eu trabalhava meio expediente, recebia meio salário. Ah, Ia para a escola de manhã, né? E à tarde eu ia para o escritório trabalhar datilografando. Na época não tinha computador, tinha máquina de escrever, né? ah, Então era uma coisa pré-histórica, mas na época era necessário, né? Você fazer cartas para os clientes, preencher faturas. Então eu trabalhava no escritório à tarde e fazia as minhas tarefas à noite ou então os deveres de casa. Então eu sempre trabalhei e curioso, né? Esse é o programa número 50. Esse ano eu sim. completo 50 anos de trabalho de carteira assinada. Então Bom, foi uma trajetória bastante interessante. E depois do ensino fundamental, eu fiz faculdade. Passei no vestibular, naquela época tinha um vestibular, ou seja, de cada 10, 2 passavam no vestibular. Então era realmente um funil muito grande. meu Então foi uma Deus. festa, né? Passei no vestibular. Naquela época foi para administração. Ah, E aí, nesse ano que eu passei, foi 1982, eu também acabei indo para o Exército. Eu fiz um curso lá de oficiais, né, da reserva. Então, foi em 1982, eu praticamente não comecei a estudar, passei no vestibular, tranquei e fui para o Exército. meu E aí Deus. eu fiz 10 meses de curso e saí como oficial, 01 de turma, né? Graças a Deus foi uma grande escola, valeu por uma universidade. Até hoje, os laços de amizade formados nessa época perduram até hoje, né? Depois eu fiz outra faculdade de economia, praticamente em paralelo, e fiz os cursos de especialização, mas sempre trabalhando na empresa, né? Caraca, não sabia que você tinha ido para o exército, não. Bom, o que mais lhe interessou pela área de administração de empresas e de economia que o senhor tinha contado? Claro, é porque o ramo de atividade, né, da família era o comércio e precisava tocar o negócio. Então, obviamente, o curso mais apropriado é a administração. E como eu não gosto de ficar só num, acabei fazendo 2 faculdades, Ah, tá. né? E fiz também economia, embora eu não exerça a função de economista, né, apesar de estar inscrito no conselho, mas o meu negócio mesmo é gestão e administrar as empresas, e as empresas hoje já dão bastante trabalho, até porque a importadora TV lá, que é a empresa principal, completou esse ano 60 anos de existência. Então, Caraca. foi fundado pelo meu pai em 1964. Em 64, na época da Revolução, em que aqui os militares tomaram o poder naquela época. E aí foi criado a importadora TV lá. Meu pai trabalhou na empresa durante 50 anos. Ele faleceu, está com mais ou menos 6 anos atrás. E de lá para cá eu sou o presidente do grupo. Meu Deus, que bela história. Então, quando. Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Quais foram os principais desafios que você enfrentou no início da sua carreira e como que você conseguiu superá-los? O principal desafio é trabalhar com o chefe, que é o pai, né? Principalmente quando ele é centralizador, né? E como ele era de uma forma bem centralizadora, então tudo tinha que passar pela decisão dele. Os desafios É ele que era dizia o sim ou o não, né? exatamente. E aí você, para conseguir convencê-lo, era muito difícil. Normalmente ele tomava as decisões. Então o maior desafio era tentar
levar as ideias e aprová-las, né? Porque você tinha que ter estudado todas as alternativas possíveis. E também você precisava desenvolver uma resiliência, ou seja, uma persistência de não desistir. Os meus irmãos não têm essa capacidade. Eu tenho 4 irmãos, aliás, eu tenho 3 irmãos, né? Sou eu mais 3, 2 irmãos e uma irmã. Eu sou o mais novo dos irmãos. E eles certamente não têm essa resiliência, essa persistência, a paciência de trabalhar com o pai. Porque você tem que respeitar, primeiro porque é seu pai, depois que é seu chefe. E também porque ele que construiu aquilo tudo. Então você tem que ter um respeito. Até porque construir uma empresa, criar uma empresa, é como você ter um filho. E você tem um amor muito grande por aquilo. E ele tinha um amor muito grande. Ele dizia assim, primeiro a empresa e depois a família. Porque se a empresa for bem, a família vai bem. E não só é uma família que dependia da empresa. Hoje são centenas de famílias que dependem da empresa, né? E a gente tem um lema lá na empresa que diz o seguinte, empresa forte, funcionário forte. Né? Então, a gente preza muito a questão de fazer com que a empresa esteja sempre no primeiro plano. Né? E ele sempre teve essa visão, né? Tanto é que, na minha infância, eu me ressinto muito da falta dele, assim como pai. Você, como criança, você sempre tem aquele relacionamento com o pai, o momento de brincar, dele ler uma história, de sair. E eu nunca tive isso. Então, porque ele ia para o trabalho e chegava muito tarde, né? E a gente, às vezes, não tinha oportunidade, a não ser no domingo, raras vezes, de ir para o balneário. E aqui a gente tinha um clube era o Bancrévia Clube, né? Ou então ia para Ponta Negra, né? E era Ponta Negra naquela época era diferente dessa Ponta Negra, era mais bucólica, era mais familiar. Então, o maior desafio realmente foi ter trabalhado com ele uns 45 anos, mais ou menos, 45 anos ali, obedecendo, ele dando as orientações, então era isso. Mas foi um aprendizado, assim, inigualável. Em qualquer faculdade você não tem isso. Tanto é que depois que ele faleceu, né, nós não tivemos uma descontinuidade na empresa. A empresa continuou normalmente, porque eu já estava, né, por trás, tomando decisões pequenas, mas... E eu conhecia tudo, porque trabalhei sempre com ele, né? Sim. Então, entrando já nesse tópico, como é que foi a transição desses cargos menores até a presidência do Grupo Tevelar? Bem, a transição foi normal. Eu já tinha montado uma equipe, né? Uma equipe do primeiro nível, a gente fala de N1, nível 1, que são os diretores. Claro que o meu estilo de gestão era bem diferente do dele, né? Eu sempre empodero a equipe para que eles possam também tomar decisões dentro do que a gente determina ou planeja. Então, eu sempre digo que em cada área os executivos são a autoridade máxima, né? E eu estou ali para orientar, para a gente ver se o que foi planejado está sendo executado conforme o que nós combinamos. A gente combina o jogo antes. Então, o estilo de gestão é um pouco diferente. Buscar um acompanhamento por metas, por indicadores, você ter que avaliar e acompanhar a empresa, e não as pessoas esperarem que o dono, o presidente, tome todas as decisões, porque é impossível você, a partir do momento que uma empresa ganha um tamanho tal
em que tem centenas de funcionários e você tem que tomar todas as decisões, Fica complicado. é muito difícil. E aí a empresa começa a ter um limite de crescimento, ela não cresce mais do que aquilo. E ela começa a se estagnar. A empresa cresce até um momento que o número um, que é o presidente, né, consegue levar adiante. Depois ele tem que ter o compartilhamento de competências, né? Então ele tem que chamar gente em cada área competente para poder fazer com que as coisas andem. Paralelamente a isso, naturalmente, você tem a família, né? Porque uma coisa é você fundar uma empresa, você que está aí ouvindo, você funda a empresa, você é o dono da empresa. Depois que você passa a ser uma segunda geração como eu, você não é mais dono, você é sócio. Você tem que prestar conta também para os outros sócios, os outros acionistas. Então é importante, né, a transparência, você gerenciar. Então é aí que entra, a gente começou a trabalhar essa governança, né, estruturar a empresa de tal forma que ela possa perdurar mesmo depois que o fundador tenha partido. E lá na TV Lá não foi diferente, né? Bom, qual seria o principal conselho que você diria para alguém que quer seguir na carreira de administração ou ter um pouquinho de noção sobre gestão empresarial? Primeiro você tem que ter um objetivo. Qual é o teu objetivo principal? Para que a tua empresa existe, né? E a partir do momento que você cria a empresa, você já tem que pensar, né, que essa empresa vai crescer. E você não vai acompanhar, né? A empresa dura para sempre. Pelo menos é o que os fundadores querem. Você já tem que pensar quem vai ser o sucessor, quem é que vai te suceder no futuro, né? Tem pessoas que fundam a empresa cresce, fica grande, mas ele não tem sucessor. E aí todo aquele trabalho que ele começou, né? Vai acabar ali? E aí vai ficar para quem, né? E não tem uma continuidade no processo. Então, você vai montar a empresa, você tem que responder essas perguntas. Para que a minha empresa existe? E como é que eu vou, né, perpetuar a empresa? Imagina uma empresa chegar a 60 anos, né? Passou por muitas dificuldades. E você tem que ter perseverança, né? Tem que ter resiliência. Eu sempre digo, Letícia, que uma empresa tem que estar alinhada a um propósito maior. Qual é o propósito da tua empresa? E nós temos um propósito bem especificado que todos os nossos colaboradores conhecem. O nosso propósito é ajudar as pessoas a viverem melhor. Quem são as pessoas? Quando a gente fala ajudar as pessoas a viverem melhor, as pessoas são todos que se relacionam com a empresa. Por exemplo, nós temos os colaboradores, nós temos os clientes, nós temos os fornecedores, os prestadores de serviço, nós temos o governo, nós temos o meio ambiente, ou seja, a operação da empresa ela tem que beneficiar a todos e principalmente também aos acionistas, aos donos da empresa, né? Para que a tua empresa existe? Se você responder para dar lucro, você está atendendo apenas Uma stakeholder, que a gente chama. 2 atores. Mas tem outros atores, né? Tem a comunidade, os clientes, os funcionários. Então você, com uma responsabilidade social que você tem, porque a empresa passa a ter uma responsabilidade social, transcende a simplesmente comprar e vender, né? Você tem que atuar de uma forma ética, né? Cumprindo as suas obrigações. Para isso, a gente tem 8 valores na nossa filosofia. O primeiro valor é a espiritualidade. Eu nunca vi nenhum valor desse nas empresas, mas como os valores emanaram da própria família, a minha bisavó, que foi a matriarca do grupo, ela que criou meu pai, que ele ficou órfão muito cedo, ela era muito religiosa.
Como ela ficou viúva, né, ela lavava roupa para fora e ela precisava de uma base. E a base dela era a igreja. Ela sempre ia todo domingo aqui na igreja de São Sebastião. Era devota lá, ia e levava os netos, que era o meu pai e a minha tia, né? Eles iam, e isso acabou, né, moldando o caráter da família, e isso a gente também mantém na própria empresa. Tanto é que nos momentos mais críticos, na pandemia, por exemplo, a gente teve situações até de perda de funcionários e medo também do que iria acontecer se você não tivesse, se a gente não tivesse a espiritualidade como um pilar, né, básico. Talvez a gente não tivesse suportado, que muitas empresas também quebraram. Esse é o primeiro valor. Tem outros que depois a gente vai conversando. Não, fala logo, eu fiquei curiosa. O outro valor, meu pai, que eu destaco bastante, é a paixão em servir. O meu pai sempre falava assim: quem não vive para servir, não serve para viver. A gente está no mundo para servir. E as empresas, elas também estão no mundo para servir os clientes, né? Se você tem que... A tua operação, ela tá servindo ao cliente. Se o cliente está vindo comprar com você, é porque ele, naturalmente, enxerga na tua empresa alguma coisa que vá atender a sua necessidade. Então, nós estamos no mundo para servir. Paixão em servir é um outro valor fundamental. O outro valor é a lealdade. A lealdade em tudo que você fizer, né? Lealdade no pagamento de impostos, dos fornecedores. O meu pai sempre dizia: se a gente não paga no dia, a gente paga na véspera. Ele aprendeu isso com a bisavó dele, né? A minha bisavó, a avó dele, que criou ele. Ela dizia assim, que ela era portuguesa. Parte da minha família também é portuguesa. Pois é, ela veio de Portugal e naquela época eles eram muito pobres, né? Mas muito direitos, né? E ela dizia assim: meu filho, ele era neto, mas ela que criava falava que era filho. Meu filho, dívida a gente paga nem que tenha que comer palha. Imagina que isso ela ouvia lá no tempo que ela era criança, em 1800 e qualquer coisa. Meu Deus, muito Então, tempo. e ela faleceu em 1973. Então, ela falava exatamente isso. E outro princípio também é da economia. Às vezes, ela dizia assim: a empresa sempre cresceu reinvestindo o seu próprio lucro, né, de uma forma conservadora. Tem empresas que crescem com o dinheiro dos outros, né, mas logo no início a gente tinha um crescimento, né, pé no chão. E ela dizia assim para ele: a gente ganha 3 vinténs, naquela época era vintém, não era real. Aí gasta 2, olha só a lição, e guarda 1 para o dia de amanhã, né? Porque não tinha previdência, não tinha Era como se fosse uma reserva de emergência, né? Não tinha aposentadoria, imagina, naquela época não tinha isso. Se você não tivesse uma poupança, e às vezes é uma poupança mesmo no colchão de casa, você muitas vezes passava dificuldade. Então, era isso que ela ensinava para ele. Isso acabou sendo incorporado nos valores, né? Tem outros valores também, o respeito é fundamental. Eu sempre digo que o respeito é o verniz que move as pessoas, né? Você pode ter razão, mas você não pode faltar com respeito uns para com os outros. E é muito comum dentro da empresa, às vezes você admite um funcionário, né, um candidato, você admite pela competência, mas você acaba demitido pelo comportamento dele, em função da perda de um incidente, falta de respeito com funcionários, com funcionárias, né? Então é fundamental, o respeito é um valor fundamental nosso. E eu, como presidente, sou o principal responsável, o guardião dos valores, né? Dos 8 valores. Qual foi sua experiência de trabalhar com os que está incluído no Grupo Tevelar, como além da importadora Tevelar Motos, o Manaus Plaza, né, que agora está recentemente tendo um retrofit. Como é que foi essa experiência? De trabalhar? Não
tipo Bem, de estar dentro, envolvido? olha, é uma coisa natural, porque eu sempre tive dentro, né? Mesmo antes de começar a trabalhar, mesmo antes de 1974, eu me lembro que a gente sempre estava lá. A nossa casa era o depósito da lojinha. Isso era uma lojinha na frente, tinha oficina de rádio, né? Uhum. E atrás era a nossa casa. Então, na sala tinha produtos, tinha mercadoria nos quartos, porque é, é como toda empresa familiar começa, né? Dentro de casa mesmo. E aí você acaba se envolvendo com a atividade, né? Então, você de alguma forma ajudava, carregando, arrumando, enfim. Mas aí, pouco a pouco, as coisas a gente vai ocupando outras posições. Eu já fui motorista de caminhão, né? Lá na própria empresa, já dirigi caminhão, já carreguei mercadoria, né? Já Meu trabalhei na área que antigamente era CPD, O né? que Centro era? de Processamento de Dados. Ai, que Não tinha computador, mas tinha informática rudimentar, né? Porque o computador era externo, você tinha que preparar toda a era daqueles documentação. computadores gigantes que tinha? Isso é chamado mainframe, Ah, gigantes. A gente alugava horas de processamento. Então, eu trabalhava no CPD em que a gente conferia a movimentação. Todo o processamento era feito uma vez por mês. Aí você tinha que preparar a movimentação, aí tinha a menina que fazia a perfuração dos cartões, as entradas das informações eram em cartões perfurados. Aí ia lá para o centro de processamento, voltava a listagem, tinha que conferir, né, se todas aquelas baixas das prestações dos clientes, toda a baixa de estoque de produto estava correta, para no final do mês fazer a atualização. Aí que você ia saber quem estava devendo, quem não estava, qual é a posição do estoque. Então era uma outra época, né, em que depois eu fui trabalhar também na cobrança, no crédito, cobrança, dando crédito. Trabalhei na gerência administrativa, depois virei diretor administrativo financeiro, depois virei diretor comercial, que não era muito a minha praia, eu estava mais na retaguarda, o papai era mais o comercial e eu era mais a retaguarda, né? Mas a gente sempre vai aprendendo alguma coisa de cada setor. Então é um estágio assim, durante 50 anos eu me capacitei, né, dentro da empresa. Depois a gente acabou montando outra empresa, né? Nós tínhamos um terreno da Djalma Batista e aí nós montamos um centro comercial, era o Tevelândia Mall. A Tevelândia Mall foi o precursor do Manaus Plaza. E aí, mas antes ali era um clube, chamava Caiçara Clube de Campo, onde havia apresentação do boi garantido. Todos os sábados mais antigos, né? O teu pai com certeza já deve ter ido por lá naquela eu época. sou caprichoso. Era o boi, aliás, era o boi caprichoso, era o Era o boi azul, era o azul, caprichoso? era o Ah, azul tá. lá. Ah, tá. Era o azul, Você é boi garantido ou Eu caprichoso? sou caprichoso, mas eu tenho que vender também para os garantidos também, né? Então eu estou atendendo os azuis e os vermelhos, não tem problema, mas eu sou de coração azul, Ai, que bom. Eu também sou de caprichoso. coração azul. Ali era um clube chamado Caiçara Clube de Campo, antes do Tevelândia. E depois virou Tevelândia, né? Até porque no nome Tevelá acabou sendo o clube da Tevelá, ficou Tevelândia. Ah, tá. Aí depois virou um centro comercial, a gente colocou Tevelândia Mall. Eu acompanhei toda a construção desde o início, né? E aí depois foi feito várias reformas e ampliações. Aí virou Manaus Plaza Shopping, quando eu construí o centro de convenções, o cinema também, e também o estacionamento lá atrás. Esse shopping hoje tem 21 anos, está sofrendo um retrofit, o Vitor tá trabalhando nele, né? Tá ficando muito bonito. O Vitor já faz parte da terceira geração.
A gente já está incorporando, ele passou um tempo nos Estados Unidos, está voltando. Uhum. E de dentro da TV Lá também surgiu outra empresa, TV Lá Motos. Então, uma empresa de concessionária de Yamaha. Então, nós temos também, vendemos motocicletas Yamaha, motores de polpa. E hoje, cada empresa tem um gestor. Eu tomo conta do grupo, das 3 empresas, né? Mas não estou diretamente assim na operação, no dia a dia. Eles estão lá, né, cuidando, presto conta, toda semana eu tenho reunião com eles, né, na governança, entrando pela governança. Antes que o papai falecesse, a gente criou holdings, né? Holdings são empresas que congregam outras empresas embaixo. Uhum. Ou seja, tem a TV Lá, Manaus Plaza e tem a TV Lá Moto. São 3 empresas que estão dentro de uma holding hoje chamada Jarme. Jarme? Jarme. Jarme. J. J. José, meu irmão. A. Antônio, eu. Ah, R. Rosa, a minha irmã. E M. Manuel, o outro irmão. Então são 4 sócios. A gente formou uma holding, né? Essa holding é que é a dona das empresas. Em cima da Jarme é que estão os sócios, entendeu? Para que a empresa ela se perpetue. Então a gente fez essa governança, né? E eu hoje sou presidente da Jarme, que tem em cada empresa tem o seu diretor-geral. que legal! Agora é o momento de ficarmos por dentro das notícias. Com vocês, Amanda Mota. Olá, Letícia! Hoje vamos falar de oportunidades. A agenda do mês de dezembro do Centro de Capacitação Tecnológica Samsung Ocean já está aberta e há vagas para todo o Brasil. São vagas em cursos online e presenciais para quem está em Manaus e para quem está fora na modalidade online. Há 14 trilhas de conhecimento onde a pessoa pode escolher um dos cursos, participar e ainda receber certificado. Tudo isso de forma gratuita. Outra informação importante é que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação abriu 2 editais para a contratação de pesquisadores e de tecnologistas para o Museu Paraense Emílio Guild. Tá tudo lá, acesse já inovebrasil.com.br. É com você, Letícia! Obrigada, Amanda, pelas notícias da semana. Gente, agora vamos começar com o bloco 2, com o tema Governança na Empresa Familiar no Grupo TV Lar. Bom, Antônio, como é que foi a implementação das práticas de governança corporativa no Grupo TV Lar? Isso é um processo natural, né? Você pensa primeiro, né, como você vai perpetuar, né, a empresa. Como é que eu poderia suceder fundador? Porque primeiro você tem que saber quem dos filhos do fundador é que vai sucedê-lo. Não houve nenhuma disputa dentro da família, né? Porque os meus irmãos, naturalmente, eles reconheceram em mim o sucessor natural, até porque eu estava sempre com o papai, né, trabalhando. Eu tinha, vamos dizer, muito mais preparo em termos de educação, né, por ter feito 2 faculdades, de ter trabalhado em quase todos os setores. Então, a gente começa primeiro, para implantar governança, pensar bem, a empresa, a gente quer que ela seja eterna, ou seja, que ela perdure as pessoas. Então, como fazer uma sucessão de uma pessoa que é que nem uma instituição? Uma pessoa assim, você suceder uma pessoa que é uma unanimidade, que saiu do zero, porque ele ajudava a avó, né? Ela era lavadeira, veio de Portugal. Ele nasceu em Portugal também, o meu pai. Mas veio para cá com o avô, com o pai, mas logo a minha avó morreu, faleceu do 3º filho, era uma filha. E
Aí ele teve que praticamente, e o meu avô foi morar no interior. E o meu pai, ele desde novo começou a ajudar a avó, né? Ela lavava roupa e ele entregava, lavava roupa e entregava, né? E aí ele se empregou, depois ele resolveu montar sua própria empresa, aproveitou a Zona Franca que estava no começo, e a empresa deu certo, cresceu mais do que ele esperava. Mas ele, como fundador, ele não tinha essa noção, até porque ele estudou até o ensino médio, ensino técnico, e não tinha todas as orientações, né, a formação para poder fazer com que a empresa fosse organizada de tal forma que ela pudesse continuar de uma forma estruturada, sem prejudicar as operações. E essa era a minha preocupação. Digo, se meu pai falece, se a gente perde ele, vai ser o caos. Primeiro, porque ele é muito centralizador, ele sabia de tudo, era ele que determinava. Imagina, alguém que é unanimidade, é ele que diz o que pode e o que não pode, de repente falta. Aí já, Aí é o caos, né? né? Caos para a família, caos para a empresa, caos para todos que dependem da empresa. E aí, há mais ou menos uns 15 anos, aí nós começamos a discutir esse assunto e resolvemos contratar uma consultoria para nos ajudar, porque isso é matéria, né, que exige conhecimento específico de governança. E não existe um remédio apropriado para todas as empresas. Cada família tem um jeito, tem membros diferenciados. Às vezes as empresas têm sócios que são de várias famílias também. Então o remédio, a solução de governança para uma empresa não serve exatamente para outra. Os princípios são os mesmos, mas é como você ir no alfaiate e querer e pedir para ele fazer a roupa sob medida, né? Não é um tamanho único para todos, senão não ia caber. É a mesma coisa a governança. Então nós fomos atrás do especialista numa empresa, escolhemos uma das melhores para nos ajudar, e aí montamos, né, com a orientação deles, montamos a nossa holding, né? A holding que faz parte, as empresas fazem parte, e também o fundamental, discutimos dentro da família regras de relacionamento dentro da empresa, que às vezes, o que acontece normalmente numa empresa familiar, é que o fundador tem vários filhos. E aí o filho chega na empresa, às vezes nem trabalha e quer mandar na empresa. Nossa, eu vi isso que é para separar as questões que eram empresariais das questões familiares. porque- Exatamente. Então essa é uma questão de governança fundamental. Quando você quer profissionalizar a empresa, você tem que separar os assuntos da família dos assuntos da empresa, que é muito comum você ver, às vezes, esposa do filho, chega lá e diz assim, está pensando que está falando com quem? Eu sou também dona, e aí quer mandar na empresa, ou seja, há um relacionamento muito doentio quando você não tem as regras bem definidas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender esse universo que é família, que é empresa e que é sociedade também. Porque nós sempre falamos na governança que tem 3 aspectos, né? O primeiro aspecto é você ser dono da empresa. Às vezes você é sócio da empresa, mas você não trabalha na empresa. Né? Eu sou sócio de uma empresa, mas tem lá o presidente, tem um gestor. Então, a primeira situação é você ser dono. Outra área é trabalhar na empresa. Tem que ter a regra. Às vezes a própria família é dona, trabalha na empresa, né? E tem a família em si, né? Tem os outros membros que podem não ser sócios,
a esposa do filho, né? Pode não ser sócia e também não trabalhar na empresa. Então você tem que harmonizar esses 3 círculos e tem que ter um entendimento. Toda a família tem que saber os papéis, né, que desempenha dentro desse ecossistema. E aí nós começamos a discutir regras de entrada na empresa, se a família pode trabalhar na empresa, quem é que pode, quais são os pré-requisitos, se tem um profissional mais competente aí. A remuneração do sócio é maior ou menor, né? Então, nós desenhamos um acordo societário. As empresas que têm boa governança, elas fazem isso, elas têm um acordo onde todas essas regras são discutidas para garantir o funcionamento da empresa sem interferência, né, ingerência da família, que muitas vezes pode ser negativo. Então nós já fizemos nosso acordo, já fazem mais de 10 anos, fizemos uma segunda versão também, já há 5 anos atrás, e estamos agora numa fase de revisar de novo. Ou seja, quando você combina as regras, fica mais fácil gerir, né? Entendi. Para não ter essas situações em que o executivo está lá, eu tenho um diretor que está lá trabalhando, e vem alguém da família que não tem nada a ver, não, eu sou filho do sócio, e aí eu quero isso, não. Se quiser comprar, se quiser o produto, tem que comprar. Pode ter o desconto, claro, a família tem sempre um desconto mais favorável, mas tem que comprar, né? Você às vezes quer trabalhar na empresa, não tem competência, não, eu queria que meu filho trabalhasse. Não, tudo bem, pode trabalhar, mas esses são os pré-requisitos. Senão a empresa acaba virando um cabide para botar os membros da família somente. E às vezes que não tem aptidão, que não tem competência. Então a empresa ela tem que ser olhada, a família tem que ser olhada e cuidada, que a gente faz isso, e a empresa também, principalmente porque a empresa ela está num ambiente competitivo. Nós estamos no mercado. Então tem outras empresas também que têm profissionais competentes. Então você não pode simplesmente escolher um membro da família que não tenha o preparo, porque você acaba comprometendo a competitividade da sua empresa. Então, esse é um ponto fundamental. Outra questão também é que a gente estabeleceu quem é que manda na empresa, né? Quem é que... Nós temos uma instância chamada, eu sou presidente, mas eu me reporto aos sócios. Tem um conselho de sócios. E como é que funciona esse conselho? Muito boa pergunta. O conselho de sócios é formado pelos sócios, né? Eles, no caso, são os meus irmãos, são 4 irmãos. Toda semana a gente se reúne, eu presto conta para eles daqueles assuntos mais estratégicos ou decisões importantes que tenham que ser tomadas, como, por exemplo, investimento. Fazer um investimento, mas será que esse investimento vai dar o retorno que precisa? Então, não é da minha cabeça somente. Algumas decisões, ou comprar uma empresa, né, ou vender um imóvel, tem que ser compartilhado. E para não haver briga, a gente tem que dar transparência, você tem que conversar, então você tem que dar conhecimento aos sócios, para que eles também se sintam participantes, né, das decisões. E você não fica, né, no risco, se a decisão não for a mais apropriada, eles vão te culpar, vão dizer assim, não devia ter tomado. Não, mas a decisão é de colegiado, então leva-se a questão lá para o conselho de sócio e o conselho decide. Fica mais fácil para o presidente, no caso para mim, tomar decisões. Eu posso ter uma visão, mas a minha irmã, por exemplo, ela mora em Portugal. Ela já mora há 3 anos lá e ela participa do conselho, porque ela é presidente do conselho de sócio, a mais nova. Que legal! Então ela é que manda, assim, é minha patroa.
entre aspas. Mas eu presto conta para o conselho que ela é a presidente, né? Tem uma peculiaridade, assim, eu sou quase que um responsável por eles também, pelo seguinte, a minha irmã, ela não enxerga, ela tem um problema de retina que ela acabou perdendo a visão. E o meu irmão, ela é a mais nova, e o meu irmão mais velho também. Então eles praticamente não enxergam, já enxergaram, mas como essa doença é degenerativa, eles perderam a visão. E o meu segundo irmão, ele teve problema de paralisia infantil. Então, praticamente, eu sou como responsável deles, mas eu empodero eles na medida em que eles participam das decisões, entendeu? Eles sabem o que está acontecendo nas empresas e eles também participam, dando o aval naquelas questões que eu apresento. Então, isso é fundamental, assim, numa sociedade em que você tem sócios, você tem que compartilhar. Você tem que dar conhecimento através das reuniões, informar o que está acontecendo e deixar que eles também participem da decisão. E aí, quando isso acontece, você fica mais isento, né, das consequências. Porque se der certo, fomos nós que acertamos. Mas se der alguma coisa errada, olha, mas felizmente nós tentamos, mas foi um consenso. Você não fica com o ônus de ser o responsável ou ser o salvador da pátria. Que aí a decisão em conjunto, se não der certo, a gente tenta de novo de uma outra forma. Se der certo, bora continuar nisso, né? Exatamente. Aí você inclui eles no processo, embora não estejam no dia a dia da operação, né, como eu, eles estão tomando as decisões também. E alegres também, porque eles de alguma forma participam, né, das decisões estratégicas do grupo. Antônio, nos dê um exemplo de como a governança ajudou a superar crises, como, por exemplo, no Covid-19. Ótima pergunta. Na Covid, nós tivemos incertezas com relação ao futuro. Aliás, foi praticamente para todas as empresas, as pessoas ficaram com medo, né? E na nossa governança, nós temos como filosofia, né? Um dos valores é a espiritualidade, como eu falei. Todas as reuniões, normalmente de conselho, a gente começa com uma prece, encerra, e eu valorizo muito esse valor pelo seguinte, nas dificuldades, às vezes você tem que se segurar em alguma coisa, é a base. Tanto é que lá nos Estados Unidos, no dólar, tem lá uma frasezinha a respeito disso. Não sei se você já reparou, mas pega uma cédula de $1, está escrito o seguinte: In God we trust. Em Deus nós acreditamos. Então, se você não acreditar em Deus, independente da religião, né, isso aí é uma base. Então, nós tínhamos um propósito, né, dentro da nossa governança, na pandemia, por exemplo. Nós tínhamos um objetivo de ser parte da solução. Enquanto as empresas estavam fechando, nós estávamos inaugurando loja em plena pandemia. Eu não deixei de trabalhar um dia. Eu conheço os meus pares, muitos deles não saíam de casa, né? Mas eu tinha que dar o exemplo, eu era o capitão do barco, eu precisava estar lá no front. Embora que muitas vezes tinham que fechar algumas lojas, mas tinha outras que nós vendíamos materiais de construção e era produto essencial e que podíamos abrir. Então eu tinha que dar o exemplo e realmente muitos funcionários, eu acho que mais de 50%, mesmo com loja fechada, estava na loja, ou arrumando, ou limpando, lavando, né?
ou seja, estavam se sentindo úteis, aumentando o moral da equipe. Na pandemia também, em função dos nossos valores, nós resolvemos fazer algumas doações, doação de cestas básicas, doamos e importamos 100 mil máscaras, né? E distribuímos para todos os municípios. Nessa época, nós estávamos inaugurando loja no interior. E aí, não tinha máscaras. A máscara era uma coisa nova, né? Só tinha máscara assim em hospitais e era pouca quantidade. Nós resolvemos importar da China. Trouxemos 200 mil máscaras. Metade ficou para os nossos colaboradores, metade nós mandamos para todos os municípios do Amazonas. Aproveitamos a rede de medicamentos que o governo tem, a central de medicamentos, doamos para eles e eles fizeram a distribuição para todos os hospitais do interior. Então nós demos nossa contribuição. Também Vocês ajudaram muita gente. Sim. Depois teve uma questão muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou desempregado e eu disse assim, olha, muita gente vai começar a passar fome e resolvemos também distribuir cestas básicas. Compramos, participando de uma campanha que eu liderei no CODESE, chamada Manaus Mais Humana. Nós doamos algumas milhares de cestas básicas para o CODESE e também repassamos para o interior. Ou seja, na pandemia, né, os nossos valores nos ajudaram a ser parte da solução. Enquanto as pessoas reclamavam, né, se queixavam do governo, se queixavam disso, daquilo, nós dizíamos, olha, ou a gente fica de braço cruzado, sem fazer nada, ou a gente passa a ser parte da solução do problema. Então, resolvemos partir para a ação. E assim fizemos, e graças a Deus, né, nós tivemos poucas perdas internas, nós fizemos seguro para todos os colaboradores, as poucas perdas que tivemos, as famílias foram amparadas com seguro de vida, graças a Deus, até hoje. É um benefício que a gente mantém desde a pandemia e os nossos funcionários estão 100% segurados. O bom é que prevaleceu, né? E vocês ajudaram bastante gente. Nossa, eu tô muito feliz agora. Bom, agora vamos para o nosso bloco 3, para o nosso quadro, meu quadro favorito, inclusive, a Hora da Caneca. Um oferecimento. Quer brindar a caneca para a Hora da Caneca? Hora da caneca. Hora da Caneca! Um oferecimento, olha a caneca. A lembrança perfeita para seu cliente ou convidado. Se a sua empresa ou o seu evento precisar de uma caneca linda como essa, ou aqui o nosso convidado está agora nesse momento, fale com o pessoal da Olha a Caneca. QR Code no canto da tela. Antônio, a gente vai fazer, como a gente tinha comentado no off, a gente vai fazer algumas perguntas aleatórias pessoais e você responde do jeito que você quiser, tá bom? Ok. Bom, fora do mundo dos negócios, quais hobbies você gosta de fazer? Olha, depois que eu fui para o quartel, né, eu me afeiçoei a correr. Mas eu gostava muito de jogar tênis. Aí comecei a jogar tênis, gostei bastante, até um momento que, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu caí e fraturei, né? Aqui o rádio aqui, o pulso. E aí depois eu parei, simplesmente eu parei de jogar tênis. Aí eu resolvi correr. Então, há mais ou menos um pouco mais de 20 anos, eu corro sempre, eu corro regularmente. Então, hoje, a corrida é um dos meus hobbies prediletos, até porque eu tenho um prazer na corrida. A corrida me dá, assim, uma sensação de energia, de empoderamento e de calma também, de discernimento, porque você acaba
tendo uma descarga de endorfina que te dá assim, uma sensação de prazer, né? De bem-estar, como nenhum outro esporte. E em função disso, né? Aí eu já corri 5 vezes a maratona de Nova York. Todo ano eu ia. Aí depois eu corri Chicago, corri Boston, corri Miami, corri no Rio de Janeiro, 2 maratonas, são 42 quilômetros. Né? Isso quando eu ia completar 40 anos, eu comecei a correr. Eu já corria no quartel e depois eu comecei a correr assim, mais por manter a saúde. Eu já estava... Quando eu ia completar 40 anos, eu disse assim, agora é ladeira abaixo, eu tenho que me cuidar, senão eu preciso manter a saúde para poder cuidar das empresas e da família. Então eu tenho que me cuidar para poder cuidar dos outros. Eu me encontrei na corrida, né? Eu já corri dezenas de maratonas, meia maratona. Agora, aí quando eu ia completar 50 anos, eu resolvi fazer o triatlo. Então eu escolhi o Ironman, aquele completo, né? 4 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 de corrida no mesmo dia, né? Então eu fiz isso 4 vezes. Então depois de 50 eu fiz 3, aí eu parei. Aí na pandemia eu disse, poxa, eu vou fazer mais um. Né? Aí, há 2 anos atrás, eu treinei na pandemia, 2 anos atrás eu fiz o último Ironman. Mas aí, agora com 60 anos, eu não estou assim ainda, eu não me sinto assim, que eu não possa fazer, mas agora eu estou mais correndo os meus 10 quilômetros, praticamente quase todos os dias. Né? Eu corro com o Vitor, inclusive, eu gosto de correr com os meus filhos, quando a gente vai de férias eu corro bastante com eles. Fora isso, eu gosto de tomar um vinho, né? No fim de semana, ir para um bom restaurante, às vezes assistir um filme, gosto de ler bastante, né? Então ler é um dos meus hobbies também prediletos, e também medito. Eu recomendo a meditação para todo mundo, principalmente para quem tem uma vida muito agitada. A meditação ajuda a gente manter o foco, aumentar a criatividade, né? Então eu medito 20 minutos todos os dias, antes de tomar o café, e depois eu vou fazer minha corridinha de até 10 quilômetros. Hoje eu corri 8 quilômetros. Tá, eu tô me sentindo muito sedentária agora. Você já pode começar a andar, né? Depois pode correr um pouquinho. Tudo bem. Então são os meus hobbies. Na realidade, o triatlo foi um pouco fora da curva, porque eu não gosto muito de nadar. De bike até gosto, mas corrida é o meu hobby principal. Até porque a corrida é um pouco democrática, né? A corrida, você basta botar um tênis e procurar um local. Se não tiver um local, uma esteira, tá tudo bem. Eu tô me sentindo um pouquinho sedentária agora, mas depois eu consigo. Agora pode ser uma motivação para você começar, né? Correr. Desculpa. Bom, já que você falou em livro / filme, então, qual livro / filme / série você indicaria pra... Porque você gostou e viu? Você viu e gostou? Muito bem. Eu gosto muito daquele Harari, ou Sapiens, né? Muito bom. Sapiens, eu sei. Muito bom. Eu tenho um quadrinho. Agora tem o último livro dele, eu estou até lendo, Nexus. Eu acho que eu recomendo bastante. Ele fala muito a respeito de inteligência artificial e ele fala de assuntos bem complexos de uma forma muito fácil de entender. Homo sapiens, né?
como Deus, as 21 regras para o século XXI também, é muito bom. E o Nexus agora é o último livro dele, que vale a pena. Essa série é fantástica. Eu sou fã desse judeu. Ele faz uma reflexão assim para você entender a dinâmica do mundo hoje, de uma forma muito fácil. Você não precisa ser um gênio para entender a leitura, é muito, muito tranquila. Bom, qual conselho que você carrega consigo e você, assim, é interno pra você, é sagrado pra você? Bem, eu gosto muito, principalmente no final do ano, né, de manter a integridade, né? O que eu penso, o que eu faço, né? Então eu sou, eu sou espírita, né? Então já há pelo menos uns 30 anos, então eu me dedico assim ao espiritismo, eu tenho Também sou espírita. que bacana. Então eu frequento já há algum tempo o Allan Kardec e eu gosto de colocar isso em prática na minha vida. E eu tenho algumas turmas que eu dirijo, né? E eu sempre no final do estudo eu procuro passar para eles o que isso a gente pode botar de uma forma prática lá fora, no nosso dia a dia. Porque não basta você estudar, ou ler, ou orar, né? Isso tem que te ajudar a ser uma pessoa melhor. Sim. Então eu preciso ter sempre isso comigo. O que eu vou fazer para contribuir para um mundo melhor? Sendo eu melhor, né? Porque você, às vezes, você acha que pode consertar o mundo se você ainda está totalmente em construção. Então você precisa primeiro olhar para si. Por isso que eu gosto de meditar, por isso que eu gosto de orar, né? De fazer essas reflexões. Eu gosto de muito desses livros orientais, de autoajuda, que me colocam assim de busca de um propósito. Tem um livro, né, de um autor, Viktor Frankl. É um livro bastante comum. E ele, em busca de um propósito. É um judeu que estava no campo de concentração e conseguiu sobreviver, porque ele tinha um propósito, né? Ele queria sair vivo dali. Enquanto muitos outros perdiam a vontade de viver e morriam em função disso, não, ele tinha um propósito. E eu acho que o fundamental na vida, nas empresas e na vida pessoal também, é você ter um propósito. E esse propósito ele tem que ser algo tão elevado que, independente da situação, você vai estar sempre em busca dele, né? No Espiritismo a gente sempre busca, o objetivo maior nosso é a reforma íntima, para a gente chegar na perfeição. Então é um processo que você nunca vai chegar numa encarnação, você está sempre, né? Reencarnando, Tem muita coisa para melhorar dentro da gente, né? E aí é que está o bom combate que você tem que fazer todos os dias. O que eu vou melhorar hoje dentro de mim que eu posso também ajudar as pessoas ao meu derredor? Eu tenho que ser sempre parte da solução do problema. Eu não quero ser mais um a ficar reclamando, né? O que eu posso fazer para tornar o mundo um pouquinho melhor? As pessoas ao meu derredor, as pessoas que cruzam o meu caminho, né? O fato delas terem cruzado comigo, elas vão ficar melhor ou pior? Numa conversa que tiveram comigo, será que eu vou acrescentar alguma coisa na vida das pessoas? Será que alguma coisa de boa vai ficar? Ou eu vou ficar fofocando, falando mal dos outros? Não é esse o objetivo. Então a vida, ela é muito curta, ela passa rápido, né? É uma caminhada aqui e a gente tem que fazer as boas coisas. E que a gente tem que, no final da caminhada, olhar para trás e dizer assim, valeu a pena a minha caminhada, né?
e não se arrepender de nada que você fez. Ai, profundo. Bom, agora falando mais sobre música, que é um assunto que eu também sou muito interessada. Tem algum gênero, ou banda, ou cantor que você gosta, algum tipo? Sim, claro. Eu gosto muito da Jovem Guarda. Ah, Já é velha a guarda. Mas a Jovem Guarda, quando eu estou correndo, eu sempre boto ali numa playlist ali, ah, Roberto Carlos e o pessoal da Jovem Guarda, né? Alguns já partiram, mas continua sendo a Jovem Guarda, né? A época de ouro, gosto muito dos Beatles, sim, né? muito Do bom. Elton John, que agora perdeu a visão, né? Tá com problema na visão, mas adoro esse estilo de música, assim. Nossa. Eu também gosto muito desse estilo de música, mas eu sou mais voltada pro rock, sabe? Rock nacional, etc. Enfim, agora, você, senhor Antônio, imagine, você está preso numa praia. Essa praia, você não consegue escapar dela. Tem água, tem comida, tem oxigênio. Você consegue sobreviver lá, só tem um calor, mas isso daí é normal, a gente está em Manaus. Mas só que no caso a gente está no deserto, aí eu vou colocar o deserto como calor de Manaus, entendeu? Enfim, você vai para esse deserto e você tem que levar 3 itens com você. Não pode ser alguma forma de sair de lá. Quais seriam esses itens? Eu ia levar, com certeza, um livro que possa me ajudar, né? De preferência, um livro espiritual, tipo uma Bíblia, por exemplo, porque eu agora estou estudando o Novo Testamento, né? Na visão espírita. Ai, que legal. Já está mais de 20 anos no estudo, bastante profundo. Isso aí eu ia levar comigo. Outra coisa que eu poderia levar, né? Na praia. Muito boa essa pergunta sua, sabe? Mas eu, com certeza, eu gostaria de levar alguma coisa para me exercitar, uma bicicleta ergométrica, por exemplo, Seria legal. né? Porque com certeza eu passo horas, às vezes, na minha bicicleta lá. Eu tenho uma bicicleta de corrida, mas eu coloco o rolo atrás e eu fico pedalando horas e horas. E uma outra coisa que eu levaria é uma boa cama. É verdade. Porque, imagina, você tá numa praia desconfortável, e aí você não dormir bem. Eu gosto de dormir muito bem. Eu durmo cedo, acordo Concordo. 5 horas. Então, Não da parte de dormir cedo, mas eu acordo cedo só na escola. Mas enfim. eu acordo cedo até no domingo, porque aí domingo eu vou correr. Eu corro todos os dias. Todos os dias. Dificilmente é um dia que eu não corro. Caraca! Bom, qual superpoder você gostaria de ter? Ah, de voar. De voar por quê? Ah, porque é algo assim que... E às vezes eu sonho flutuando, voando de alguma forma, porque o super-homem voava, né? Ah, Então, legal. Eu então gostaria de ser o o super-homem. super-homem seria o personagem assim, que eu me identificaria. Oh. Tem alguma viagem inesquecível ou algum local que você foi que pra você é especial, que tá num localzinho do seu coração? Tem. Eu gosto muito de São Francisco, né? Um local muito, muito especial. Também, alguns outros também, né? Paris e também ali na Itália, onde tem as gôndolas, Veneza. Ah, Veneza é lindo. Sempre aliado assim, uma boa comida, né? nossa, sim. Uma boa bebida, um bom vinho, né? E a companhia da família. Infelizmente, o nosso programa já está acabando. Gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores? Claro, é um prazer. Eu diria o seguinte: tudo na vida você tem que fazer com amor. Às vezes você tem um trabalho que você não gosta, ou tem alguma coisa que você vai fazer
em casa, né? Tem que varrer a casa, tem que fazer a comida, tem que ir para fazer uma determinada função dentro do seu trabalho que você não goste. Pior coisa é você fazer sem amor. Faça tudo com amor, porque assim você vai estar servindo a Deus. Nós temos uma função no mundo, né? Nós não fomos criados à toa, nós não estamos aqui simplesmente à toa. Então, tudo, por mais irrisório que seja o trabalho, um trabalho doméstico, faça com amor, porque aí você transforma o seu trabalho numa oração. Você ressignifica o seu trabalho. Então eu procuro ver um significado especial em tudo que eu faço. Então, se você coloca amor naquilo que você faz, com certeza você está fazendo a sua parte, tornando o mundo um lugar um pouquinho melhor, um lugar especial também para as outras pessoas. E que naturalmente isso reverte para você mesmo. Todo o bem que você faz, através desses servicinhos, menores que sejam, faça tudo com amor. Bom, agora a gente tem uma lembrancinha pro senhor. O senhor vai tentar adivinhar o que que é. Eu já sei que é uma caneca. Nossa! Esse daí foi o mais rápido, tá? Olha aí a caneca. É uma caneca. Poxa, obrigado. Gostaste da caneca? Kids Talks Podcast. Olha só que linda. Olha essa caneca que fofa. O senhor foi o mais rápido a descobrir qual era o presente. Também é a hora da caneca, né? É, a hora da caneca. E eu já tive alguma dica antes. Alguém chegou com uma caneca lá em casa. É. Bom, agora, para finalizar, em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Pode ser no Instagram, mas no LinkedIn. Obrigada mais uma vez, Antônio, por ter participado do nosso podcast. Foi uma honra te entrevistar. Então, realmente, muito obrigada. O nosso bate-papo foi muito legal. Letícia, você foi a entrevistadora mais nova que já me entrevistou e a mais inteligente. Sério? Obrigada. Muito simpática, obrigado. Obrigada. Parabéns. Bom, agora já vamos terminar o nosso Kids Talks Podcast. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, Salto VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiari. G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, 114 anos educando gerações. Se você gostou, já curta, compartilhe e já mande para aquele grupo que quer saber da história do Antônio, quer saber um pouquinho da TV Lá sobre governança. Também já se inscreva no nosso canal. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!